Deixa aí. Ele vai dar uma sombra lá atrás das minhas costas. Deixa aí. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite. Estamos online. O Quarentena Live, ele tem por objetivo usar do espaço virtual para tratarmos de problemas e questões do mundo real, neste tempo de isolamento social. O convidado dessa noite, ele é liderança comunitária no bairro Lindéia. Ele foi presidente da Casa dos Meninos no Lindéia. Estamos recebendo o Gleuber Teixeira. Boa noite, Gleuber. Boa noite, meu amigo Rodrigo Venades. Como vai você? Tudo bem? Graças a Deus. Você me... Ah, que bom. Sim, eu estou te ouvindo. Que bom estar com você e todos aí. Que bom estar com você e todos aí que estão te seguindo aí nessa quarentena. É presente, todos presentes no mundo virtual. Isso é muito bacana. Parabéns pela iniciativa. Eu tenho acompanhado. Tem realmente sido muito bacana aí o seu trabalho. Parabéns. Obrigado. O Gleuber, antes de mais nada, eu quero agradecer a todos vocês aí que estão assistindo as minhas lives. O Quarentena, ele tem pouco menos de um mês que a gente está online. Porém, é perceptível que a cada live aumenta o número dos internautas. Eu costumo chamá-los de quarentenautas. A antepenúltima live com a Sheila, a gente já teve um alcance de quase 100 visualizações. A penúltima live com o Anderson Mourão, a gente chegou já a mais de 190 visualizações. E a última live exibida com o vereador Alan da Música, a gente já conseguiu mais de 250 visualizações até o momento. Graças a vocês que dedicam um tempinho a nos assistir. Meu muito obrigado. Entrem no meu canal do YouTube, Rodrigo Venades, e se inscrevam lá.
Obrigado. Agora eu vou começar a fazer uma perguntinha aqui para o nosso companheiro Gleuber. O Gleuber. Vamos lá. Ô, Rodrigo, eu só vou fazer uma correção aí, tá? Sim. Na pronúncia, o Gleuber. O Gleuber. Tá bom? Foi mal. Aí, ficou bom. Então tá bom, o Gleuber. Mas vamos lá. A falta de participação popular é visível no Conselho Local de Saúde? E se o povo participasse mais ativamente das lutas sociais, as conquistas seriam maiores? Bem, Rodrigo, essa pergunta, eu acho que ela caiu como luva. Não sei se você sabe, mas hoje eu sou o presidente da Comissão Local de Saúde aqui do bairro Lindéia, né? E de fato, quando a pessoa participa, ela faz a sua colocação, coloca a sua posição, ela entende o que está sendo discutido, e com isso a gente consegue, a participação das pessoas, melhorar o trabalho do posto, trazer algo que o posto não tinha. Por exemplo, o posto de saúde do Lindéia, a gente estava na equipe 5, melhor, equipe 3, estava faltando médico, há mais ou menos um ano atrás. Hoje, a equipe 5, a equipe 3, ela já está restabelecido o médico, e ainda nós temos uma médica no posto que trabalha até meio-dia, que está dando um suporte. O posto de saúde faltava psicólogo, já tem psicólogo, sabe? Então, a participação é super importante da população. A população tem que estar em todos os espaços. Viu, Rodrigo? É isso aí, é importante sempre as pessoas estarem participando, né? Porque às vezes é muito fácil a pessoa cobrar do gestor, do vereador, mas se ela também não participa, se ela também não se interage, né, como cidadão, né? E é um dos deveres do cidadão estar participando, né, da caminhada junto com a sua comunidade. Isso é verdade. É verdade. E assim, a pessoa estando presente, sabe? Por exemplo, vou dar uma dica bacana aí. O pessoal dos condomínios. Às vezes as pessoas vão lá e falam assim, eu não gosto de reunião de condomínio, não. Aí aparece uma taxa extra para ele pagar. Mas no dia da reunião ele não foi para poder falar assim, eu não quero isso. Eu não concordo com isso. Então ele foi lá, ele deixou que outros falassem por ele. Então é assim também na Comissão Local de Saúde, é assim em todos os espaços que as pessoas podem ocupar. Tá bom, Rodrigo? Entendi. Ô, Gleuber, já tem pessoal aqui, os internautas aqui já estão mandando aqui saudações para você aqui, inclusive o vereador Daniel Sérgio acabou de falar aqui. Boa noite, o Gleuber. Ô, meu amigo Daniel Sérgio, boa noite. Outro dia nós fizemos uma partida juntos, ele num time, eu em outro, mas foi muito bom te encontrar. O pouco que eu tenho acompanhado o seu trabalho na cidade de Ibirité, vejo que você está realmente comprometido com a causa e preocupado em melhorar a cidade com a política, né, e com as suas ações, viu, Daniel? Parabéns, e quem sabe em breve a gente não vai poder trocar muita figurinha aí nessa divisa aqui de Belo Horizonte. Um abraço, é bom saber que você está aí conosco. Vou fazer mais uma pergunta aqui. Ô, Gleuber, a região do Barreiro, ela tem uma quantidade significante de eleitores, porém, faltam muitas melhorias na nossa região. O que seria prioridade no Barreiro, na sua opinião? Você fala de melhoria? Melhoria. É tanta coisa, Rodrigo. Olha para você ver. Vamos falar direto aqui da nossa região, que é Barreiro. A gente precisa melhorar o tráfego do Lindéia, da turma que vem aqui do bairro industrial. A gente passa ali pelaquela forquilha, não vou falar nem passagem, né? A gente atravessa a linha e passa por aquela forquilha que tem ali no Tirol. A gente fica ali em média de 30, 40 minutos. Se for na sexta-feira, aí agarrou tudo. A gente precisa, são obras emergenciais, aproveitando que nós temos essa obra da bacia aqui do Tirol, de repente fazer um viaduto, né? E a gente está já, inclusive, com conversa com a MRS para que isso possa acontecer no futuro. Mas olha só,
o Barreiro precisa melhorar muito, né? O Barreiro, nós trouxemos, o prefeito Calil inaugurou o Hospital do Barreiro, né? E que, infelizmente, na questão de saúde, ele atende a cidade inteira, não atende só o Barreiro, e as pessoas acham que é só o Barreiro. Porém, a nossa UPA Diamante, ela está sucateada, a gente precisa de cuidar daquela UPA. E não só daquela UPA, como você falou, a população do Barreiro é muito grande. Barreiro é uma cidade. Como é que comporta uma UPA só no Barreiro? Então, a gente precisa criar, né, mais uma UPA, e entender a dinâmica. Eu acho que aquela UPA está mal colocada, tendo em vista que a gente tem hospital, de repente a gente fazia um pronto-socorro, como é a UPA do hospital, e trouxesse a UPA aqui para o Tirol, mais perto da gente, né, onde é o apoio ali, antigamente, onde era. Então, é uma das questões que eu vejo. A gente precisa melhorar o tráfego geral no Barreiro. Não dá para quando, indiferente daqui do Tirol, quando você sai do Tirol, que você vai para o Barreiro afora, você fica agarrado, né? E a gente, o comércio, também eu entendo que é uma prioridade. A gente precisa começar a entender o comércio local, sabe? A gente faz um deslocamento muito grande para ir para o centro do Barreiro, enquanto os nossos comércios locais, os bairros, como está bem fortalecido o comércio bem próximo da gente, que é do Jatobá, do Durval de Barros, do Vale do Jatobá, são comércios fortes. Então, a gente precisa fazer com que esses comércios cresçam mais em microbairros, em micro-regiões, nos bairros do Grande Barreiro. É uma das questões que eu penso hoje, que vai melhorar, inclusive vai melhorar emprego, quando a gente consegue fortalecer esses comércios. Dá trabalho para o executivo isso daí, né? Mas não tem outro recurso, né? Tem bastante gente interagindo com a gente aqui. O China, um abraço, China. A Sandra, o China. China, gente boa. O China, a Sandra Silva, o Júlio Márcio está mandando boa noite aqui. Boa noite para todos, um abraço. Obrigado pela participação. O Aguinaldo Samarino, boa noite a todos, boa noite, Daniel já tinha dado. O Rômulo está falando aqui, boa noite, o Gleuber, é um prazer interagir com vocês num espaço amplo e democrático. Aproveitando a pergunta, sabemos que em período de eleição sempre aparecem aventureiros, buscadores de votos, candidatos que ficam pulando de partido em partido, sem uma identidade capaz de convencer o eleitor de que seja uma pessoa em que se possa confiar. Pela sua trajetória, o que você sugere que o eleitor deva fazer para não ser enganado por estes oportunistas de plantão? Rômulo, obrigado pela pergunta. Eu fico feliz em saber que você está sempre antenado e preocupado com as questões políticas, primeiramente do nosso município e em si do estado de todo o Brasil. O que a gente tem que fazer, Rodrigo, é pesquisar a vida das pessoas, sabe? É pesquisar realmente quem está se candidatando. Indiferente, às vezes o cara até vem numa primeira eleição, mas o que ele fez? Onde que ele participa? Ele participa na associação de bairro? Ele está inserido em algum movimento social? Ele defende alguma bandeira? Não é? Então, assim, a gente não pode falar de muitos, eu posso falar de mim, por exemplo, que desde 2009, quando eu entrei pela primeira vez na Casa dos Meninos, né? A gente já vem trabalhando com jovem há muito tempo, eu fui catequista de Crisma na Igreja de São Judas, lá com o Padre Silvio, mas em 2009, quando eu vim para a Casa dos Meninos, a minha bandeira é criança e adolescente, então é desde lá. Então não é hoje, não é no ano da eleição que a gente está chegando, está falando aqui, nós queremos criar políticas para facilitar o trabalho com crianças e adolescentes do município de Belo Horizonte e, quiçá, no estado e no país. Então, é preciso que todos os eleitores entendam, vai buscar a trajetória dessa pessoa, vai entender quais são as ações, em que ele se comprometeu, o que ele participa. Porque, como o Rômulo falou, é fácil hoje você pegar um celular e ver um buraquinho na rua, ir lá e falar assim, o prefeito, o secretário, aqui o buraco, vem tampar. Mas
Isso aí qualquer cidadão pode fazer, não precisa de ninguém fazer isso, sabe? Às vezes, é claro... Hoje em dia tem os canais, a gente mesmo falava antes, né, é os o que eu quero falar. aplicativos. Hoje você pode ligar um 56, em Belo Horizonte tem um aplicativo que você vai lá e entra, corte de árvore, tapa buraco e um monte de outras coisas. Só que tem um problema, vai ser na dinâmica e no tempo deles, né? Então, quando acontece uma situação diferenciada, né, que as pessoas até, precisa de um caminho, aí busca uma outra situação, mas o caminho certo é isso, é olhar a pessoa, pesquisar a vida dele e sentar e conversar. Aqui, você, vereador, o que a cidade ganha? Não o que eu ganho. As pessoas estão, infelizmente, às vezes preocupa mais do eu. O que a cidade ganha com você eleito? Essa é a pergunta crucial. Eu vou até pegar um gancho aí, tem muita gente de Ibirité aí vendo a nossa live, para implantar em Ibirité, pessoal, vereadores, pessoal ligado ao executivo aí, implantar em Ibirité alguma coisa semelhante que temos em Belo Horizonte, o aplicativo, né, o BH Resolve, ou o telefone 156, em vez do cara ficar mendigando atrás de vereador aí, pedindo para tampar buraco, cortar árvore, capinar lote, ter um aplicativo para isso. Então, fica um alerta aí para a galera de Ibirité aí, ó. Para essa gestão não dá tempo, mas quem sabe para a próxima, em programando, Verdade. né? Ô Gleuber, senão... nessa questão que você falou de pesquisar os candidatos e tal, até o China, ele entra aqui e fala assim, ó, Venades, pergunte ao Gleuber qual a formação acadêmica e qual partido ele estará disputando as eleições, e por que esse partido e qual a religião dele. Muito bem. Vou começar a responder da última. Eu sou católico apostólico romano, praticante, tá bom? Tem algumas ações aí diretamente na Igreja Católica, não vou citar quais são aqui agora. Eu formei em técnico em contabilidade, estudei engenharia civil na PUC, não terminei o curso, preferi seguir uns outros caminhos, mas ele fez um combo de perguntas aí. E a pergunta, a questão acadêmica, aí o partido. O partido, a formação e a religião. Ô China, hoje eu estou no Rede. Hoje eu estou caminhando no Rede para que a gente possa... o Rede é o que mais identificou com a minha causa hoje de criança e adolescente. Inclusive, nós temos uma deputada atuante nessa causa na Assembleia do Estado, né? E a gente está fazendo um bate-bola bacana com ela. E foi por isso que eu escolhi o Rede e porque hoje... numa possível candidatura, né, que está tudo conflitando para essa candidatura nossa aqui em Belo Horizonte, eu tenho reais chances de ser vereador, né, na conjuntura que foi formado o partido, com quem está no partido, né, o partido hoje tem uma condição de fazer aí 3 vereadores, então é por isso que eu também estou no Rede. Lembrando que o Rede é um partido que tem 2 grandes senadores, o Fabiano Cantarato e o Randolfo Rodrigues. São senadores, assim, exemplares. Ô, Gleuber, a região do Barreiro, ela sempre foi reconhecida pelo envolvimento popular das lideranças comunitárias, nas lutas pela melhoria das condições de vida da população. Algumas lideranças comunitárias, elas fazem muito mais que os vereadores, que, por sinal, recebem para isso. Caso eleito... Não, Rodrigo, repete a pergunta, que falhou aí no final. Caso eleito... O que você fará para mudar a realidade? Pois bem. O Barreiro sempre, infelizmente, foi feito dessa forma. As pessoas vão lá, juntam os grupinhos, pegam as lideranças que estão no bairro, juntam e vai eleger quem eles querem, não é? A minha intenção, eleito vereador, é sentar com todo mundo e a gente entender o que a gente pode fazer para o Barreiro, mas é todo mundo junto, sabe? Eu não entendo quando alguém está no mandato e o outro é adversário e quer atrapalhar o mandato, quer fazer com que ele não faça o serviço para a população, não faça para a comunidade. Isso a gente atrasa a população, atrasa tudo, atrasa a vida de todo mundo. Então, acho que a gente tem que unir.
sabe? E essas lideranças, se hoje o Barreiro, vamos falar diretamente, que eu gosto de falar aqui muito do Lindéia, que tem muitas pessoas aqui, como alguns padres, que vieram e transformaram o Lindéia, sabe? E assim, subsequente, os outros bairros do Barreiro afora, que eu não conheço diretamente todo mundo do Barreiro, mas uma maior parte. Mas falando daqui, essas lideranças transformaram. Então, a gente tem que pegar o exemplo que eles deixaram para nós e dar sequência. E vamos fazer junto. Porque antes, juntava 2, 3 anos para brigar por obras do OP, e vamos lá e vamos brigar, e ganha daqui, e ganha dali. E tudo, a maioria das obras que aconteceram, né, que foram executadas no nosso Barreiro, foi a população que correu lá e votou, né, e que fez essa diferença. Então, eu eleito, você pode ter certeza, eu quero juntar com liderança comunitária, eu quero juntar com liderança do comércio e todas as envolvidas para a gente sentar. O que a gente pode fazer junto? Né? Porque, de repente... Você tem um trabalho árduo de anos no quesito de recuperação de menores infratores. É possível criar parcerias públicos-privadas com empresas para ajudarem na recuperação desses jovens? E por que as prefeituras até hoje não aderem a essas práticas? Rodrigo, você me faz respirar fundo. Eu não sei se você sabe, mas hoje eu estou também ocupando um cargo de conselheiro de Direito da Criança e Adolescente no CMDCA de Belo Horizonte, na qual eu sou coordenador da comissão que acompanha o Conselho Tutelar, né? Então, toda quinta-feira e toda segunda-feira, toda quinta na parte da manhã e toda segunda na parte da tarde, eu estou envolvido nas questões do Conselho. E é uma discussão que a gente sabe, o poder público, ele tem recurso, porque criança e adolescente é prioridade. Porém, essas parcerias público-privada, elas não acontecem porque não tem vontade política. Porque quando nós que estamos na ponta, a gente chega para discutir com o público e com o privado, a gente é muito fraco. Agora, se essa parceria vem de cima, a coisa acontece. E eu trabalho com criança e adolescente, Rodrigo, até para deixar bem claro isso, porque eu acredito que criança, se a gente dá educação para as crianças de hoje, a gente não vai gastar com segurança lá na frente. A gente vai ter mais tecnologia, porque eles vão estar bem formados. A gente vai ter cidadãos preparados para a gente criar políticas que vão melhorar a vida das pessoas. Então, só dando uma ênfase na pergunta aí. Desculpa, gente, eu fiquei para lá e para cá num trançado danado, é porque a minha luzinha aqui estava já enfraquecendo, eu coloquei ela para carregar, senão ela apaga e fica muito, a imagem fica horrível. Ô, Gleuber, o Lindéia e o Regina, eles ficam na divisa com o Ibirité, ocasionando transtorno quando solicitamos alguns serviços. Rodrigo, seu deu uma travada aí, mudou a posição da sua live aí. Só um momento. Só um momento, Gleuber, que meu telefone está... deu uma travada aqui, estava recebendo uma ligação aqui. Mas o Lindéia e o Regina, ele fica ali naquela divisa com o Ibirité, ocasionando transtorno quando solicitamos algum serviço. Por exemplo, a reposição da massa asfáltica. É papel de vereador articular com vereadores de outros municípios para tentar resolver tais impasses? Olha, o vereador ele tem que fazer força, sim, sabe? Ele tem que sentar e conversar e tentar discutir, mas quem executa a obra é o prefeito. Então, o vereador não executa a obra, né? Mas é importante sempre abrir a discussão. Porque através do legislativo, né, tem aqueles que acompanham o prefeito nas suas votações, a gente pode, de repente, fazer um meio de campo bacana, né, e aí trazer obras, melhorar a vida das pessoas. Por exemplo, a Judite Moraes, que é divisa aqui, ó, de Regina e do Val de Barro, que já é Ibirité, é uma briga danada. Quem é que quer fazer o asfalto daquela via? Belo Horizonte vai fazer a metade e Ibirité vai fazer a metade? Como vai ser isso? Então, eu acho que tem que ter uma discussão assim. Eu vou fazer 5 quilômetros, você faz 5. E vamos tocar o bonde, vamos melhorar a vida das pessoas. Então, se os vereadores
né, que estão na base do prefeito, fazem essa discussão, eu acho que tem que fazer mesmo, tem que correr atrás. Se ele foi eleito para poder legislar, fiscalizar e buscar melhoria para o povo, tem que fazer. Beleza? Isso aí. Eu só queria fazer uma correção, Rodrigo. Porque você falou que eu trabalho com crianças infratoras, né? Hoje, infelizmente, vem algumas crianças no caso não criança, adolescente, para a Casa dos Meninos, que às vezes tiveram alguma situação assim, de infração. Mas a Casa dos Meninos, ela é um acolhimento convencional. Então, a gente trabalha com criança, mas foram crianças que, infelizmente, precisam de ser abrigadas. Tá? É um pouco diferente aí. Mas a gente tem dado... O Rômulo, ele faz até uma complementação aqui, a pergunta do China. Ele pergunta o seguinte: por que será que a população perde o entusiasmo com os candidatos locais? Eu não vou poder falar, assim, responder essa pergunta, porque todos os dias eu tenho uma mensagem no meu telefone de pessoas agradecendo o trabalho, né, me incentivando a candidatar, e assim, em várias situações, mas eu vou falar de mim, sabe? Rodrigo, para te falar a verdade, eu não queria estar mexendo com política hoje. Política hoje, dependendo da situação, as pessoas acham que política é ladrão. Mas, graças a Deus, o trabalho que a gente faz é bem claro, é bem tranquilo. Não é o meu caso, desse achismo das pessoas, mas eu estou falando no modo geral. Porém, eu não vi ninguém que me representasse, sabe, Rodrigo, há 2 eleições atrás. Infelizmente é por isso. E aí, eu fui buscando, fui entendendo, fui candidato. Na primeira eleição tive 1.368 votos. E aí, depois, vamos buscar, não tem alguém de novo aí? O Glebe, vamos para a luta, que tudo está acontecendo. E aí, candidato de novo, tive 3.088 votos na eleição passada. Só não fui eleito por causa do partido, que tem vereador em Belo Horizonte, que está eleito com menos votos que eu. E dessa vez, eu tô filiado, está tudo prontinho, mas se eu falar para você assim, eu sou pré-candidato, sim, eu sou pré-candidato, mas se eu vou conflitar a minha trajetória com a eleição, Deus sabe dessas coisas, eu estou pedindo a ele direção, mas até então, ninguém veio conversar comigo, ninguém chegou até mim e falou assim: eu quero ser vereador e você vereador por isso e por isso, por isso. Então, até então, pelo formato que está acontecendo, eu acho que eu não vou ter nenhum representante. E eu vou buscar aqueles que também não têm representante, que quer fazer mudança, e venha junto comigo que nós vamos construir uma história diferente. Ô, Gleuber, não é papel de vereador prometer obra ou reforma de espaço público. No próprio nome. Porém, é comum vermos tais coisas, Brasil afora. Na maioria das vezes, por falta de informação. Na sua opinião, deveria ser obrigatório para que candidatos conhecessem pelo menos o mínimo sobre o papel do legislativo? Não tem que conhecer o mínimo, não. Hein? Não, mas eu digo assim, o mínimo, porque tem uns aí que não conhecem o mínimo. Mas, Rodrigo, sabe o que é? Existe, você falou claro aí atrás que nós temos lideranças que fazem um papel muito melhor que vereador. Isso é verdade. E é cara que não está querendo salário e que não está querendo cargo político, não quer nada. Então, o cara, para entrar para a política, ele tem que ser formado? Não, ele tem que ter pós-graduação? Não, porque às vezes o pós-graduado não tem nem tempo de atuar na comunidade, de pisar aqui, pisar no chão, pisar junto com a gente, ajudar a bater uma laje, ajudar a fazer uma capina num lote, às vezes não tem esse tempo, por causa até da questão tecnológica, da formação, então ele vai cuidar de outras situações. E assim, então, pode ser uma liderança boa? Pode ir lá, saber conversar e tal, mas ele precisa, no mínimo, entender qual que é o papel do vereador, que é simplesmente fiscalizar, que é votar leis, sabe? Que é propor políticas públicas de melhoria para a população, é isso que precisa fazer. Tem vereador que, infelizmente, não sabe que Câmara de Vereador tem um regimento interno. O que é isso? Regimento interno.
Não sabe o que é isso. Então, aí a discussão tem que encerrar por aí. Então, não tem que ter um mínimo, não, sabe? Tem que conhecer, sim, porque lá, por exemplo, vou falar de Belo Horizonte, em média, 2 milhões e 500 mil habitantes, né? Aí você tem 41 pessoas que vai fazer política para melhorar a vida do povo. Aí o cara não vai saber o que ele está fazendo, qual que é o papel dele. Aí não dá, né? É complicado. E tem aqueles também que vai oferecendo cargo, né? Às vezes a pessoa nem sabe quantos cargos que ele pode ter e ele vai oferecendo, ele vai oferecendo, vai oferecendo. Felizmente, a gente vê muito isso Brasil afora. E tem muita coisa vai mudar. Muita coisa vai mudar, você pode ter certeza. Nós não seremos os mesmos a partir dessa nova pandemia. Então, exatamente. As pessoas não pensam que eu vou me candidatar a vereador porque eu quero ser vereador. Não. Vai ter que candidatar a vereador porque ele quer mudar a vida das pessoas para melhor. E nós precisamos fazer isso. Nós que estamos liderando pessoas, a gente precisa levantar cuidando de pessoas, a gente precisa dormir cuidando de pessoas, sabe? Dentro da nossa casa, em todos os espaços. Então, isso não pode, a gente não pode brincar com isso, não. E outra coisa, oferecer cargo, não tem nada. Quando alguém fala assim, eu te ofereço isso, então me dá aqui, que eu quero agora. Sabe por quê? Rodrigo, às vezes a gente quer fazer algumas campanhas para ajudar as pessoas. Não pode, porque se a gente resolve candidatar, eles vão falar que você estava fazendo política, fazendo política antecipada. Só que, por exemplo, às vezes um contato que a gente faz com a empresa, pelo envolvimento, você ajuda 300, 400 famílias, sabe? Isso sem precisar de falar com eles, que tem que postar foto, que tem que fazer isso, fazer gracinha. Então, tem pessoas que, infelizmente, quando vai lá e você faz uma combinação política para cargo, outras situações mais, isso vai sair muito caro para a população. Então, as pessoas têm que tomar cuidado com essas pessoas, porque a política não se faz assim, não. Ô, Gleuber, o atual cenário político, ele deu espaço para muita briga e muita polarização. Isso acaba que ocasiona um desânimo pela política, por boa parte da população. O que nós devemos fazer para mudar esse quadro atual? Vamos lá. Olha para você ver que coisa bacana que está acontecendo. Vamos imaginar que eu sou prefeito de Belo Horizonte, como é o prefeito Calil, que inclusive hoje foi considerado pela OMS o melhor prefeito que está fazendo uma gestão de pandemia, né, excelente, tá bom? Então vocês vão ver isso aí nos noticiários, na grande mídia, mas eu quero fazer uma colocação aqui. Observa bem, Rodrigo. A gente precisa de informação. Infelizmente, hoje eu não estou aqui, eu falo do Rede, não falo de outros partidos, de outras situações, mas olha só, se o prefeito Calil não der essa informação correta para as pessoas, gente, vocês vão ficar em casa, é para ficar em casa. Para ficar em casa, se for sair, vai usar máscara, tá bom? A gente não tem condição de fazer o teste da população, então vocês vão ficar em casa. Fiquem em casa. Eu prefiro que o comércio fique parado, tudo fique parado, e a gente não quebra. O que aconteceu com Belo Horizonte? Hoje, aí, a maioria das pessoas, a gente não tem esse problema de falar assim, vão abrir 1 milhão de cova, vão gastar dinheiro absurdamente. Não tem isso em Belo Horizonte. Então, o que esses governantes precisam fazer? Né? Tem essa briga danada, parar de brigar, e todo mundo vão voltar para a população, mas o que a gente tem que fazer é dar a informação correta. Se tem informação, vamos dar a informação correta, porque o povo fica perdido. Quem que eu vou seguir? Eu sigo o cara que fala que não é para usar máscara, ou sigo o cara que tem que fala, não, já pode andar no meio do povo? Não. Então, tem que dar a informação correta. Olha, infelizmente, você não pode sair de casa, você vai usar máscara, a gente está estudando, e basear-se em técnicos. Basear-se em técnicos. Então, eu acho que ele está fazendo muito bem, tenho certeza.
Ele está fazendo muito bem, que ele pegou lá o secretário, junta lá quem entende desse negócio de pandemia aqui, os virologistas, os cientistas. O que a gente tem que fazer? Ó, tem que ficar parado em casa para o vírus não andar por aí. Então tá bom, então vamos mandar o povo parar. E é o que ele está fazendo. Então, informação correta e na hora certa. Aí o povo... Isso aconteceu na Grã-Bretanha, né? A primeira-ministra lá foi lá e falou assim, gente, todo mundo em casa, não sai. É um mês, não vai sair. É 15 dias, não vai sair de casa, não pode sair. Se sair, nós vamos prender. O que aconteceu? Ah lá, o país já voltou normal, tá tudo bacana. Quantos casos tiveram? Quantas mortes? Nenhuma. Nenhuma. E olha o nosso país, infelizmente. Apesar de que tem umas questões aí que eu fico meio preocupado, né? A gente vê tanta coisa na internet. Eu só queria ser bem informado hoje. Realmente as pessoas são enterradas pelo Covid ou tem gente que está sendo enterrado pelo Covid, mas morreu de outra doença? Então, eu queria só informação. E eu daria informação correta para o povo. Realmente, a Nova Zelândia, ela surpreendeu o mundo com essa questão de... Baixou mesmo lá, e lá já está normal, né, praticamente. Tudo normal. Só não entra ninguém nem sai. Então, lá não tem o vírus, entendeu? E vamos embora. Ao contrário da Suíça, né? Suíça ou Suécia? Eu sempre confundo os dois, que abriu geral e a situação lá tá complicadíssima. Tem muita gente aqui, o Gleuba, acompanhando com a gente aqui. Quero dar uma boa noite para todo mundo, então, viu, Rodrigo? Que aqui eu não consigo ver, né? A plataforma. Exatamente. Então, pessoal. Depois, se você quiser, você entra aí a live vai ficar no Face. Aí você entra aí e vai respondendo o pessoal, se você quiser. Tem aqui ó, o Rodrigo Gersi, parabenizando a gente por estar aqui. O Anderson Mourão. O Anderson Mourão fala assim: ó, o quarentena para dar voz e vez a outras formas de pensar e fazer políticas públicas. A Sandra Silva, o Gleuber Teixeira, seu trabalho nos dá muito orgulho. Parabéns. Obrigado. O Gersi coloca aqui que quem conhece o trabalho do Gleuber sabe a caminhada dele em sociedade, sabe que pode confiar nele, parabéns. O Dilson coloca aqui, qual a sua visão a respeito da mobilidade urbana do Barreiro e da cidade? Mobilidade urbana do Barreiro e da cidade. E o China complementa, se você vê a viabilidade do metrô na região Barreiro. Vamos lá. Eu sonho com Barreiro, como todo mundo sonha. Os barreirenses sonham com Barreiro. Aí a gente tem alguns senadores aí falando que vai ter esse recurso, não vai. Gente, mas há um tempo atrás, eu não vou falar desse estudo, mas eu participei de algumas audiências públicas, inclusive na Assembleia do Estado, e lá, depois, se vocês quiserem, eu posso ver onde é que está esse material aqui, mas para passar para vocês. Sobre o metrô de Belo Horizonte, que banca o metrô todo, o metrô federal, de todo o país, né? Fortaleza e Natal. Nós bancamos esses metrôs de lá. O metrô que é federal e que não tem 1 quilômetro de metrô federal no Rio de Janeiro, mas a CBTU, a central, é lá no Rio de Janeiro, e lá nós temos 500. Inclusive, quem tiver contato aí, ó, com esses deputados que estão na mídia aí, falando bem aí, batendo, aqui, vamos bater nessa questão do Barreiro, porque aí a gente vai brigar com os motoristas, com os grandes empresários de ônibus, transporte público, sabe? Os ônibus que a gente tem na nossa cidade é uma sucata. O prefeito Calil precisa dar uma resposta, porque ele falou na campanha que abria a caixa preta da BH Trans. Então, eu quero pelo menos ouvir dele. Está aberta, isso aconteceu, não aconteceu? Então, tem muita coisa que precisa acontecer. E a mobilidade urbana ela é muito importante, sabe? Infelizmente, os ônibus não adaptados para poder receber aí as pessoas com deficiência, né? Múltiplas, né? Que tem a dificuldade de mobilidade urbana, mobilidade física. Então, tem muita situação que a gente precisa entender. As estações hoje, a comunicação, sabe, elas ficaram muito perto uma das outras, a comunicação não ficou legal. Às vezes a gente precisa fazer uma discussão mais ampla com a BH Trans, que a pessoa sai daqui e tem que ir para outra regional, né, de Belo Horizonte, aí tem muita dificuldade, tem que pegar vários ônibus, apesar de que agora das estações aqui está indo mais fácil a estação São Gabriel,
Mas eu acho o importante, viu, China? Se um dia eu tiver condição de brigar com afinco para isso, completando aí a fala do Dilson, era que nós pudéssemos nos unir para trazer o metrô para o Barreiro, sabe? Eu fico até preocupado, porque aqui no Tirol, onde está sendo construída uma das bacias, a bacia de contenção, essa bacia de contenção, não sei se você sabe, mas ela facilitou essa última enchente que teve em Belo Horizonte, essa tromba d'água, era para ter acabado com esse Rio Arrudas aí afora. E essas bacias aqui do Olaria e aqui do Tirol, que ajudou bastante, inclusive, não sei se você sabe, mas ela vai baixar ainda mais. Né? Então, o volume dela vai ficar assim, estrondoso, uma coisa de louco. Né? Depois vocês passam lá e vê que a obra está em pleno vapor. Mobilidade, gente, alargar essas avenidas, porque a gente não vai chegar com o metrô aqui. Vamos fazer o que fizeram lá no vetor norte, na linha verde. Temos que alargar mesmo e dar condição, colocar ônibus de verdade nessas carroças que tem aí e brigar com esses donos de empresa. Por quê? Vocês pegam, só a título de informação, as pessoas que começarem a ver os ônibus circularem por aí, olha de onde é a placa desses ônibus. São de cidades que não são aqui da nossa capital, né? Alguns é de Baldim, outras cidades mais. Aí, na hora de pagar os impostos, para onde que vai? Para as outras cidades. Mas o asfalto que está sendo sucateado, porque nós estamos andando de ônibus lotados, aí o ônibus fica pesado, acaba com o quê? A massa asfáltica da nossa cidade. E aí nós vamos gastando ainda mais. Então, eu a cada instante entendo que a gente precisa, população, a gente precisa se mobilizar para brigar com esses representantes na esfera federal para que o metrô do Barreiro ele possa acontecer de verdade. E olha, o Barreiro é uma cidade. Barreiro é uma cidade. Belo Horizonte, se o Barreiro emancipa, Belo Horizonte fica com a perna quebrada. E o Barreiro, pelas indústrias que tem, né, pela situação geográfica que tem, fica fabuloso para uma cidade maravilhosa. Essa questão da emancipação aí é interessante porque, há um tempo atrás, antes da Mannesmann ir embora, falavam-se muito na questão da emancipação do Barreiro. E com relação também à abertura ou não da Caixa Preta, Gleuber, a gente também não pode responsabilizar só o Calil, porque faltou assinaturas dos vereadores, né? Ai, Deus. Faltou assinatura dos vereadores para abrir a questão da Caixa Preta. Né? Ô, Rodrigo, eu tenho certeza que ele foi buscar o que podia buscar. Eu tenho certeza disso, porque ele colocou à disposição e ele abriu para discussão, inclusive chegou na Câmara. Né? Mas eu não quero falar de vereador, que amanhã eu vou ser candidato. E aí, claro. Você disputar um cargo batendo no outro, não é legal. Então, quero falar das minhas propostas, do que eu pretendo, junto à população, propor de leis, né? E fiscalizar aquilo que a gente vai, a cada instante, estar junto com a população e fazer as coisas caminharem. Mas eu também não culpo, de maneira alguma, mas eu também não quero falar dos vereadores, não. Eu quero estar, se Deus assim permitir, que a gente conclua aí para uma pré-candidatura, que eu possa estar lá e que as pessoas possam, como alguns aí fizeram, o Rodrigo Gersi e a Sandra, já conhecem o trabalho da gente e vem endossando. E eu fico muito feliz com isso, e é nessa caminhada que eu quero seguir. Antes de partir para as outras perguntas, o Aguinaldo aqui, Samarino, coloca: a solução da mobilidade urbana em grandes cidades se faz sob trilhos, acima do solo, trens, ou abaixo do solo, metrô. E o Rômulo pergunta: o Gleuber, você falou de um tema interessante, que é a interação entre poder público e iniciativa privada. Você acha possível que a Câmara de Vereadores possa ajudar, criando leis e fiscalizando o Executivo, na geração de emprego e renda, sendo a prefeitura o elo entre poder público e empresas, principalmente no pós-Covid? Ô Rômulo, a gente não faz promessa, a gente faz compromisso. Compromisso a gente pode fazer, né? Então, se tudo der certo, meu compromisso é nessa direção.
sabe? Tem as contrapartidas, né? A empresa vem e a prefeitura não tem recurso, que inclusive, gente, vocês podem preparar para isso. Não pense, o Covid vai acabar agora em setembro. Aí vamos para a eleição, lá deve ser lá em dezembro a eleição. Aí ano que vem está tudo normal? Não. Vai ficar muito difícil. Até as empresas começarem a faturar de novo, pagar em dia seus impostos, né? A população começar a faturar lá com seu salário, e aí gastar no comércio, e gastar em tudo, e, né, fazer o consumo geral, e aí o dinheiro começa a circular, e o dinheiro entra nos cofres públicos, e aí vai gastar esse dinheiro. Então, a gente precisa, sim. Eu quero depois até falar da questão comércio local, tá, Rodrigo? Mas a gente precisa, sim, chamar... Não, deixa eu terminar, Rodrigo, que eu não respondi, não. A gente precisa chamar, sim, o poder público, tá bom? E chamar também a iniciativa privada e fazer esse elo, sabe? Quando a gente conseguir fazer isso, as coisas vão caminhar. E aí, tem que ter, Rômulo, fiscalizadores, que é o papel do vereador. É lá entender se realmente os acordos estão sendo cumpridos, né? Se os projetos que foram apresentados, executados, está bem executado, o viaduto não vai cair, ou qualquer outra obra, ela vai realmente concluir 100%. Então, é desse formato, inclusive, é um compromisso de o Gleiber Teixeira, se Deus permitir, com a ajuda de todos vocês, né? Se me tornar realmente pré-candidato, chegar à Câmara de Vereador. Esse é o meu compromisso, fazer esse elo. O Dilson, ele pergunta ao Gleiber, qual que é a sua opinião sobre o fim do orçamento participativo? Ai, pelo amor de Deus, né? Minha opinião, de maneira... Olha, muitas obras em Belo Horizonte, ou quase todas elas, como é que foi? Foi através do orçamento participativo. O que é orçamento participativo? Define-se várias obras, a população vai lá e vota. O que eles querem? Qual é a prioridade? Assim, nós temos tanto recurso, dá para fazer o quê? A população vota. Nós não podemos perder isso de jeito nenhum, Rodrigo. Não pode ser vereador, não pode ser prefeito, não pode ser as pessoas que ocupam cargo executivo ou legislativo e seus secretários que vão definir isso. Quem tem que definir a prioridade para a população é quem vê a prioridade, é a população. Eu condeno veemente essa questão de acabar com o orçamento participativo. Obrigado pela pergunta, viu, Dilson? Eu acompanho seu trabalho lá sempre. Parabéns. O William Rocha, ele pergunta também se é possível um vereador da base fiscalizar o prefeito. Pai, não é se é possível, não, ele tem que fiscalizar. Ué. Ele foi eleito para quê? Legislar e fiscalizar, que é fazer os projetos, tá bom? Então, assim, se ele chegar lá, eu sou da base, aí o prefeito tem que votar nisso. Opa, de jeito nenhum. E eu já deixei claro, olha só, até para quando eu fui para o Rede, não sei se você sabe, mas o Paulo Lamac é vice-prefeito de Belo Horizonte, e hoje Paulo Lamac é o nome do partido em Belo Horizonte, né? É o presidente municipal, e aí a conversa foi direto com o vice-prefeito para que acontecesse a minha filiação. E eu fui claro com ele, vice-prefeito, eu disputo no Rede, tá? Se eu realmente me tornar pré-candidato e depois candidato. Então, eu só disputo as eleições nessa situação, mas é sabido, contra a bandeira de criança e adolescente, eu não voto com prefeitura, a não ser que seja a favor de criança e adolescente. A saúde, eu não voto, isso aí pode gravar, tá, gente? Eu quero que grava isso. Eu não voto contra saúde de espécie alguma, sabe? Aqui, algumas ACS caminham comigo, ajuda, sabe do trabalho que a gente faz no posto de saúde, e eu não voto contra a CS de jeito nenhum, que está vivendo na ponta, sabe, as dificuldades da saúde. E eu não voto contra a educação. Educação é a base, é o princípio de tudo. Então, William Rocha, obrigado pela sua pergunta, né? Eu tenho acompanhado aí os seus posts na internet, são sempre, faz a gente pensar muito, eu acho muito bacana, deve continuar, mas tem que fiscalizar, indiferente de ser da base.
tem que fazer a parte dele. Afinal de contas, foi para isso que o povo votou nele. O Anderson Mourão, ele até faz uma pergunta aqui relativo. Qual que é a sua visão com relação ao posicionamento de alguns vereadores do município de Ibirité e do próprio prefeito nessa questão da possibilidade de trazer a mineração para a Serra do Rola Moça? Ai, Deus. Qual é a sua visão disso, Gleuber? Sabe o que eu acho? Eu acho o seguinte, acabar com tudo, né? Olha aí. Eu acho que a mineração já passou, né? A gente precisa entender a questão da sustentabilidade. A gente precisa começar a ver isso, gente. Sabe? Então, assim, eu chamo aí os vereadores, né? Eu tenho acompanhado algumas ações de Ibirité pela divisa. Eu acho que vocês têm que ter mais juízo nas ações que vocês cometem aí na Câmara de Vereadores de Ibirité, sabe? Porque as ações de vocês hoje vai refletir amanhã. Então, imagina só, daqui uns dias, esse povo começa a fazer novamente as barragens, vão fazer essas barragens a montante por aí afora, e você não vai estar no poder durante muito tempo, então não vai fiscalizar direito, porque a gente não sabe como é que é feito esses acordos. A gente sabe que tem muita gente preso e pagando multa, né? Então, eu acho que, Rodrigo, que quando nesses crimes ambientais aí, eu acho que também os legisladores que votaram para que isso aconteça deviam ser penalizados. Não só, tem que ser penalizado mesmo, como crime ambiental. É a minha visão. Então, acho que eles têm que ter mais juízo, viu, Anderson? E, parabéns por sempre estar aí no meio ambiente, fazendo a coisa acontecer, e é de pessoas assim que a gente precisa. Pena que você ainda não foi eleito prefeito de Ibirité, para a gente poder ver o seu trabalho como um dos gestores aí da cidade. Obrigado pela pergunta. Eu vou partir para a última pergunta, porque o tempo já está ficando um pouco acirrado. A conversa está muito boa, a gente nem viu, olha para você ver, já tem quase uma hora que nós estamos aqui batendo papo. Quando a conversa flui, a gente nem vê o tempo passar. É verdade. Mas eu vou partir para a última pergunta, até porque a formulação do projeto Quarentena envolve tudo uma questão de números. Então, a gente já extrapolou o quarentenário, aí já tem 52, né, para não cansar também o pessoal. Ô, Gleuber, você como pré-candidato a vereador e caminhando pelas regionais de Belo Horizonte, você tem observado cada regional, você tem observado os pontos críticos. Como você pretende trabalhar na Câmara Municipal? Você possui algum projeto em mente? Em mente? Nossa. Isso. Ai, Rodrigo, eu sou mais ou menos igual o Anderson, sabe? Eu acho que a gente tem que cuidar, primeiramente, do que nos é ofertado de graça, que é o solo. A gente não cuida da nossa terra, né? E eu tenho um projeto que ele é bacana. Vou colocar ele aqui. Ele é o seguinte, se Deus abençoar que eu me tornando pré-candidato e candidato e ser vereador, eu vou colocar na primeira instância para a gente votar esse projeto. Eu acho que existe um projeto, depois vocês procuram na internet, chamado caixa de captação. O que essa caixa faz? Ela capta a água da chuva e joga no solo. Então, todas as pessoas, elas podem pegar toda a água do telhado, da sua casa, e jogar dentro do seu próprio terreno. Quando ela pega essa água e joga lá, você faz uma caixa de 1 por 1, 1,50, vai depender do seu telhado, sabe? Então, você joga essa água no solo, essa água não vai para a rua, ela não vira enchente, ela não vai arrastar, infelizmente, todo o material que as pessoas jogam na rua, como lixo e outros detritos mais, aí a gente não vai ter bueiro entupido, porque a água está dentro do próprio solo. E quando a gente jogar essa água dentro do próprio solo, a gente deixa de gastar rios de dinheiro, né, com a barragem, a gente deixa de gastar rios de dinheiro com as enchentes. Por quê? Porque a maioria das enchentes só se dá com a água que sai, a maioria das nossas casas, né, que é
o território, melhor, a área que está construída, né, é muito maior do que a área permeável, que penetra solo, o solo que penetra chuva. Então, cai no telhado, em vez de ali para a rua, não, ela fica dentro do seu terreno. O que vai acontecer? O solo vai ficar mais fresco, naturalmente vai irrigar os lençóis freáticos, e a gente vai evitar um gasto horroroso que toda a chuva a gente tem, sem falar das perdas humanas, né? Então, é um projeto que eu tenho, acho que Ibirité devia fazer isso também, não só Belo Horizonte, né? Infelizmente, nós já pavimentaram quase todo o solo, então isso tem que fazer urgente, isso é para ontem. Se a gente faz isso, a gente resolve esse problema, resolve com tranquilidade, tá, Rodrigo? É um projeto que, em Contagem, para você tirar o Habite em Contagem, você já tem que fazer essa caixa de captação. E aqui, se Deus quiser, em Belo Horizonte, a gente chegando na Câmara de Vereadores, nós vamos fazer essa discussão e fazer com que essa discussão seja feita, olhar os gastos que a gente tem com as enchentes e, de repente, dar até desconto no IPTU. Porque o vereador não pode propor leis, é importante saber, que vai ter gasto ou deixar de arrecadar, né? Ter gasto para o município ou deixar de arrecadar. Mas, nesse caso, a gente tem que fazer essa avaliação do que gasta lá na frente e o que a gente vai economizar aqui agora. E cuidar do solo, que é o que é mais importante. E quando a gente irriga o nosso lençol freático, a gente está dando vida de novo. Água é vida. Então, é um dos projetos que eu tenho para Belo Horizonte. Quem quiser aí, ó, nas outras cidades ao entorno de Belo Horizonte que estão nos ouvindo, leva para a sua cidade também. Vamos fazer história. Então é isso aí, Gleuber. Muito obrigado por você ter aceitado o convite, estar participando aqui com a gente, conversando, batendo esse papo. Deus te abençoe. Eu acho que é importante quando o pré-candidato, vamos falar assim, para não gerar coisa, na verdade são candidatos, mas a gente tem que usar o prézinho aí na frente aí por causa da lei eleitoral. É muito interessante quando o pré-candidato se dispõe a vir, bater papo, como diz, colocar a cara a tapa na rede, né? Tá aberto às perguntas que com certeza surgem. Isso é importante, tanto para o candidato, mas mais importante para o cidadão já ir formando uma consciência de quem ele vai confiar o voto, né? Eu que agradeço, viu, Rodrigo? Imagina só se há tempos atrás a gente pudesse dispor desse espaço para poder falar da gente, né? A gente poder expor as nossas ideias. Então, te agradeço demais, muito obrigado pelo convite. Espero ter respondido a todos, né? É claro que, se tiver alguma outra pergunta, pode me chamar lá nas minhas redes sociais, siga lá o nosso canal no YouTube, siga também no Instagram, né? Nós temos hoje, o meu perfil pessoal já está lotado, né? Não tem como eu ter mais amigos lá, mas pode seguir a nossa página também no Facebook. Então, lá a gente vai divulgar tudo o que a gente está pensando, e estou pronto, pessoal, pronto para poder responder qualquer pergunta, sabe? As pessoas que não me conhecem, eu quero fazer um pedido a vocês. Às vezes, já me viu, conversou pouco comigo, mas não me conhece, não conheceu o Gleuber, líder comunitário que está buscando. Eu estou buscando melhorar a nossa região, buscar melhorar Belo Horizonte, que vereador não é de bairro, ele é da cidade, né? Então, é isso que eu estou fazendo. Então, todos que estiverem aí, se quiser anotar o meu WhatsApp, pode anotar, o número é 997175443, e eu estou inteiramente à disposição. E peço, se vocês não encontrou alguém ainda que possa representar aí no futuro, né, nas eleições de 2020 para vereador em Belo Horizonte, eu me tornando pré-candidato e me tornando candidato, eu preciso muito da sua ajuda. E juntos nós podemos fazer um futuro melhor. Obrigado. Eu estou à disposição quando me chamar, né? Estou aí de portas abertas, pronto para atender.
Muito obrigado. O pessoal, muito obrigado por vocês terem acompanhado a gente até agora. Aquelas pessoas que não puderam, por algum motivo, não puderam assistir, acompanhar as outras lives que estão aqui no canal, podem entrar aí na minha página do Face aí e procurar as lives aí, tem a com a Sheila, tem a com o Anderson Mourão, tem a com a Alan da Música. Infelizmente, as primeiras lives, como eu estava fazendo na plataforma do Instagram, se perderam, que foram a questão da Serra do Rola Moça, com Marcos Barbosa, e com o China de Freitas, a questão do Estado laico. Mas vou convidar eles futuramente para estarem voltando aqui, para a gente estar registrando esse momento. Acho que é importante, né, registrar o momento. E é isso aí. Muito obrigado. E lembrando que o Quarentena Live é toda quinta e sábado, sempre no horário das 19 horas. O objetivo do programa é a gente se encontrar aqui no espaço virtual para tratar temas, questões do mundo real nesse momento que a gente enfrenta de isolamento social. Então é isso daí. Muito obrigado, fiquem com Deus e até mais. Tchau. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.